Olá a todas! Bem-vindas à nossa conversa Mulheres Positivas e Cuidadoras. Hoje vamos ter uma conversa especial. Vamos ouvir as histórias verídicas de duas mulheres corajosas, resilientes e sobreviventes que fazem parte da Seres. Está connosco a Isabel Nunes, fundadora e presidente da Associação Seres. Está também connosco da Seres Açores. Seres é a primeira e única associação de e para mulheres infectadas e afetadas pelo VIH em Portugal. Fundada em 2005, a Seres encontra-se reconhecida como instituição particular de solidariedade social. A SES tem desenvolvido um vasto trabalho em prol da mulher positiva, um trabalho de pares, ativismo e prevenção. A SES acredita que a capacitação e o empoderamento da mulher é essencial para reduzir as suas vulnerabilidades, garantindo a sua dignidade e o respeito pelos direitos humanos, assim como a sua saúde sexual. Eu sou Raquel Freire, sou cineasta e trabalho com a SES desde que fui convidada pela sua fundadora, Isabel Nunes. Faço as campanhas que podem ver nas redes sociais e vou facilitar aqui esta partilha. Isabel, queres contextualizar? Obrigada, Raquel. Olá a todas e todos que nos ouvem e às minhas queridas companheiras, obrigada por estarem aqui. Hoje temos mais umas conversas sobre algo que é muito próximo das mulheres, ser cuidadora. Espero que gostem. E agora vou contextualizar. Ser cuidadora em Portugal é uma realidade complexa e muitas vezes invisível. Milhares de pessoas, na sua grande maioria mulheres, dedicam a vida a cuidar de familiares dependentes, sejam estas pessoas idosas, doentes crónicos ou pessoas com deficiência. Essa dedicação, embora nobre e fundamental para a sociedade, vem com um custo elevado e muitos desafios. Acarreta um enorme peso emocional, físico e financeiro. Uma das maiores dificuldades é a falta de reconhecimento. O papel de cuidadora não é visto como um trabalho, apesar de exigir um esforço e uma dedicação a tempo inteiro, muitas vezes 24 horas por dia. As cuidadoras informais, como são designadas, não têm direitos laborais, férias, subsídio de doença ou acesso a uma reforma. Este trabalho não remunerado e não regulamentado contribui para a sua invisibilidade social e fragilidade económica. O apoio do Estado é insuficiente. Embora existam algumas medidas, como o Estatuto de Cuidador Informal, a sua implementação é lenta e os apoios atribuídos são considerados insuficientes. Muitas famílias não conseguem aceder a este estatuto devido à burocracia e, mesmo quando o conseguem, o subsídio financeiro é baixo e os recursos disponíveis, como os cuidados de higiene ao domicílio ou o apoio psicológico, são escassos e difíceis ou onerosos de obter. Muitas cuidadoras não conseguem ter acesso aos apoios financeiros porque a pessoa de quem cuidam não cumpre os requisitos de dependência definidos pela lei, mesmo quando é evidente que precisa de ajuda de terceiros. Isto cria um ciclo de isolamento, em que a cuidadora não tem tempo para si, para socializar ou até para cuidar da sua própria saúde física e mental. Muitas desenvolvem quadros de exaustão, o chamado burnout, depressão e ansiedade, mas não têm meios nem tempo para procurar ajuda. De salientar que viver com uma doença crónica enquanto se cuida de outra pessoa agrava o desgaste e aumenta o risco de burnout. Para além do desgaste físico e emocional, ser cuidador em Portugal traz consigo um grande peso financeiro. As despesas com medicamentos, fraldas, alimentação especial, equipamentos médicos e adaptação da casa são elevadas e, em muitos casos, não são comparticipadas. A ausência de um rendimento próprio faz com que muitas cuidadoras vivam em situação de pobreza ou dependência económica. Para além do mais, muitas cuidadoras acabam por abandonar as suas carreiras profissionais ou reduzir as suas horas de trabalho para se dedicarem a tempo inteiro. Isto leva a uma dependência financeira, tornando a família mais vulnerável. A burocracia é outro obstáculo. O processo para obter apoios, como o complemento de dependência ou a reforma por invalidez, é longo e complexo. As avaliações médicas nem sempre refletem a realidade da pessoa dependente e os pareceres podem ser inconsistentes, levando a que muitas famílias, apesar da necessidade óbvia, não consigam os apoios a que têm direito. Ser cuidador em Portugal é um ato de amor, sacrifício e resiliência, mas também é uma luta constante contra um sistema que, apesar dos avanços, ainda falha em reconhecer e apoiar devidamente aquelas e aqueles que se dedicam a cuidar dos outros. É uma experiência que desafia a pessoa em todos os níveis, mas que ao mesmo tempo revela uma força e dedicação extraordinárias que a sociedade portuguesa ainda tem de aprender a valorizar e apoiar plenamente. Ouçamos as suas vozes. Muito grata, Isabel. Vamos agora às questões. Eu começo já por ti. Se fosses uma artista, quem serias?
Eu não quero ser outra pessoa. Eu gosto da simplicidade da minha vida, embora por vezes difícil, portanto, não, sou eu. Se fosse uma artista ou um artista, quem seria? Se eu fosse o artista, ou neste caso feminina, eu, como gosto desta senhora que já não existe, seria Audrey Hepburn, porque apesar dela ser uma atriz conceituada, ela tinha um lema de vida muito próprio e era uma pessoa que tinha os pés bem assentos na terra. Ela sabia o quão poderia deixar-se iludir com a fama, mas ela manteve sempre ao longo da sua vida a sua característica pessoal, a sua maneira de ser, e isso nunca a deixou ser ela própria. Em relação a um artista masculino, seria o irreverente Freddie Mercury, porque é um dos meus músicos preferidos. Gosto muito daquela música em que diz quem quer viver para sempre, e a outra onde fala também Mama, Mamã, eu não quero morrer. Portanto, é um dos artistas que eu amo de coração, pelas características também que teve o azar no início do VIH. Ele, coitado, sucumbiu. Ele não tinha conhecimento de quão grave, eu vi o filme dele, seria esta doença. E isso realmente, como foi no início mesmo, não havia medicação para tratar, e mais tarde é que se começou, ainda no tempo dele, mas ele acabou por morrer e sucumbir a esta doença. Começou a ser uma investigação mais a cuidado acerca do VIH e a prevenir todos aqueles que tirem para terem mais cuidado, e portanto é um dos meus músicos preferidos e a atriz também minha preferida. Também são dois artistas que eu gosto muito. Sou sou uma grande fã deles e do seu legado. Exato. Eu ia ao tema da nossa conversa. Perguntava agora a Açores, como é viver com VIH e ser cuidadora? Viver atualmente no século XX, XXI, com VIH, é um dia de cada vez. Apesar de tudo, encaro esta situação já com mais positividade. Se calhar tive muita sorte de ser apanhada numa altura em que a medicação já estava bastante evoluída e conseguir ter uma vida dita saudável. Em relação a ser cuidadora, também não é fácil. Eu sou cuidadora desde 2016, foi quando a minha mãe teve o AVC, que ela precisou mesmo dos meus cuidados. No início foi muito complicado, porque eu não tinha ajudas nenhumas. Depois só eu tentei realmente fazer o máximo possível. Foi uma fase muito difícil, em que eu também perdi nessa altura o meu irmão, mais um dos meus irmãos do meio, com problema cardíaco, e portanto foi uma altura complicada. Em relação a cuidar da minha mãe, só comecei a ter ajuda quando eu tive o meu cancro, o tal linfoma que me apareceu associado a esta doença e que eu não sabia que poderia acontecer, pelo menos foi o que me explicaram. Tive a ajuda de uma vizinha, assistente social, que pediu que uma instituição perto da minha casa para nos dar apoio domiciliário. E assim começou esta ajuda que eu tenho, é a refeição, que é muito importante para mim, porque eu também trabalho, e torna-se cansativo. De resto, as tarefas de higiene, de alimentação e cuidar da casa também sou eu que faço. E vivi com esta situação de cuidadora com VIH. Portanto, o VIH está controlado, e isso dou graças a Deus. Tenho bons médicos, tenho um acompanhamento muito bom. Não é fácil, vivo um bocado isolada no sentido, talvez, a relação com alguém, mas tenho os meus altos e baixos, tenho um certo receio, isso também é outra conversa para mais tarde, mas cuidar da minha mãe ocupa-me o tempo quase todo. Tenho pessoal amigo que me convida para sair, eu tenho que estar sempre a pensar e a programar como é que eu vou fazer, às horas que eu tenho que estar em casa. Atualmente ela já tem 98 anos, é uma pessoa que, apesar de ter uma certa independência, como é que é dizer, autonomia,
Os AVs, ainda consegue fazer os AVDs do dia a dia, mas usa uma cadeira de rodas e precisa de ajuda para deitar, para a higiene pessoal. Tento sair de vez em quando, mas eu própria, com esta situação que me toma o tempo todo por causa do trabalho, às vezes estou muito cansada e é difícil. Depois não há motivação para ir a um cinema, não há motivação, às vezes passei com as amigas, que são amigas que não sabem deste meu problema, mas que tentam puxar por mim, e eu às vezes não tenho já a cabeça para sair, porque estou psicológica e fisicamente muito cansada, e de resto, olha, é um dia de cada vez, tento fazer o melhor possível por ela, não tenho ajuda familiar, quer dizer, é uma ajuda de irmãos, não tenho um irmão na França, tenho outro cá, esse é um bocado agressivo para mim, tenho uma situação de, não direi violência doméstica, mas que é muito agressivo, e o interesse dele não nutre nenhuma afeição por mim atualmente, odeia-me, isso também é outra história, e acha que eu é que tenho a obrigação de cuidar da minha mãe, mas se ele tiver o cartão de crédito dela, a coisa já resulta de outra maneira. E, portanto, é assim a minha vida. Apesar de tudo, não é das piores, acho eu. Sei lá, se calhar já estou a pensar de uma maneira um bocado formatada. Neste momento, no meu trabalho, estou a tirar um curso de proficiência avançada, nível avançado na área da internet e dessas coisas. Só para concluir e para não tomar muito tempo, a minha vida é assim, é uma vida, peço em duas palas de cada lado. Vivo em função da minha mãe. Tento cuidar de mim, calma aí, tento cuidar de mim, arranjar-me, pôr toda gira, porque tenho o lema de uma ex-minha chefe que me disse um dia, quando estiveres no teu pior, lá muito embaixo, põe-te toda bonita, arranja-te, pinta-te e sais para a rua e se estiveres a chorar por dentro, o que vão ver é uma imagem bonita. Portanto, esse é o meu lema de vida. Tenho 61 anos, a idade é um estado de espírito para mim. Sou uma pessoa bem, acho que bem disposta, mas também tenho aquelas minhas crises existenciais, que acho que faz parte de cada um de nós, e tento encará-las o melhor possível. Às vezes não é fácil, como vocês sabem, e portanto é assim. Para mim, o ser cuidadora da minha mãe é o meu objetivo número um, ponho em primeiro lugar mesmo na minha vida e é assim, que é para não alongar mais. Obrigada. Muito grata pela tua partilha. Perguntava agora à Isabel a mesma coisa. Como é viver com VIH e ser cuidadora? Pois é parecido com a Açores. Sou Isabel, de 58 anos, vivo com VIH há 36 anos. Cuido da minha mãe mais intensamente desde que ela teve um AVC, tal como a Açores. A minha mãe teve o AVC em 2021. Nessa altura ficou acamada e, como tenho um duplex e os quartos são no andar superior, teve de ficar numa cama articulada na sala. Nessa altura, para ela não ficar sozinha e poder cuidar dela convenientemente, eu dormia no chão, em cima de edredões, e não tenho problemas em dormir no chão, ou fazer o que quer que seja necessário. Para mim não é um sacrifício, faço o que tem de ser feito. E faço com muito amor e respeito pela minha mãe. É o meu compromisso e a minha prioridade. A minha mãe encontra-se ainda acamada, com 87% de capacidade, a exigirem o cuidado e a minha atenção por inteiro, ou melhor, de uma forma em que consiga conciliar também com o meu trabalho. As exigências não são apenas físicas, tenho de virar a minha mãe, dar-lhe banho, preparar as refeições, ser enfermeira e cuidar das suas feridas, algumas crónicas, mas também o peso invisível de um VIH que me acompanha ao longo de 36 anos, desde os tempos sombrios do início da pandemia. Eu travei a minha própria guerra silenciosa com o vírus, superando as incertezas iniciais, os prazos de validade de 2 anos de vida quando fui diagnosticada, que depois passaram a 10 e agora felizmente não existem prazos de validade. Ultrapassei a excessiva toxicidade dos primeiros medicamentos, o estigma que, embora atenuado atualmente, ainda espreita nas sombras. Agora a minha batalha é a da sobrevivência de outra pessoa. E para isso, esqueço-me de mim, sim. A minha vida é uma correria, as noites mal dormidas, é o cansaço constante entre o trabalho de cuidadora e o trabalho na associação, são os sustos e preocupações constantes. Atualmente tenho o apoio de profissionais do centro de saúde que tratam uma ferida de celulite bacteriana. É um grande apoio, assim como a dos médicos que vêm ao domicílio. Tento sempre que a minha mãe esteja acompanhada para fazer as compras ou o que for necessário,
mas não é fácil obter esse acompanhamento. A minha vida é uma série de abdicações não reconhecidas. A minha mãe, como funcionária pública exemplar, que nunca faltou ao serviço, a não ser quando operada, viu negada pela Caixa Geral de Aposentações o seu direito ao complemento de dependência e por terceira pessoa. E o fundamento para esta recusa, segundo a própria Caixa Geral de Aposentações, prende-se com uma lista de doenças muito limitada, de 5 apenas, que não avalia a realidade da pessoa e das suas necessidades. Uma entidade que ignora o impacto funcional real da incapacidade e as necessidades diárias de apoio de um indivíduo falha clamorosamente no seu dever de proteção social. É inconcebível que a dependência e a necessidade de assistência contínua, evidentes num grau de incapacidade de 87%, sejam desconsideradas devido a critérios que não refletem a verdadeira condição da beneficiária. Esta situação não afeta apenas a minha mãe, mas certamente um número significativo de aposentados que, após anos de descontos, se veem privados de apoios essenciais no momento em que mais deles precisam. A dignidade destes cidadãos e cidadãs está a ser comprometida por um sistema que se mostra rígido, desatualizado e alheio às realidades mais prementes da população idosa e dependente. Isto significa também que não posso ser reconhecida como cuidadora informal e, por isso, não tenho direito a descanso, a rendimentos ou a qualquer forma de apoio institucionalizado que pudesse aliviar a tensão. E depois há o meu próprio corpo, a minha própria história. Apesar de 36 anos a viver com VIH, uma condição que é agora crónica, com tudo o que isso representa, as sequelas dos tratamentos passados, o desgaste físico e mental que acumula com o ser cuidador a tempo inteiro, não tenho qualquer apoio ou acesso à reforma para invalidez. Ignoro constantemente as minhas necessidades, preciso de ir ao médico, mas não vou, não posso. Quero passear no jardim, ou ainda mais difícil, passear à beira-mar, também não posso. Valem-me as meditações que faço com frequência. E se me perguntaste se sou feliz? Sou. Sou feliz, sim. Estou a apoiar e a cuidar de um ser maravilhoso, com um coração enorme que me ajudou sempre, sempre foi o meu porto seguro. E no meio de tanta adversidade não reconhecida, é este amor incondicional, este último vestígio de dignidade que consigo garantir à minha mãe, que me impede de colapsar. Parece pouco, mas para mim é tudo. Muito grata pela vossa partilha. Eu ia agora perguntar à Açores se quer deixar uma mensagem para quem nos ouve. A mensagem que eu quero dar é não desistirem e, quando precisarem, pedirem ajuda. É muito importante pedir ajuda. Nós estamos numa situação que não vai ser eterna e, portanto, nós também, da nossa parte, temos que tentar ser o mais fortes possíveis, porque esse momento vai chegar. Eu já tive 2 sustos, já pensei que ia perder, mas consegui reverter a situação sozinha. A minha mãe também foi funcionária pública e foi uma profissional de saúde, enfermeira, especialista, que deu o corpo ao manifesto. Ela amou a profissão dela como só ela. Ela saiu com um mérito, uma das parteiras do nosso país. Não é reconhecida, como diz a Isabel, realmente com as ajudas, os apoios que poderíamos ter e que tanta falta nos fazem, mas para todos aqueles que têm familiares que os amem, que cuidem bem deles, que peçam ajuda, não desistir. Se puderem cuidar em casa é melhor, e pedir também apoio do centro de saúde, da junta, das instituições que estão à nossa volta. Sabemos que são caras, mas o Estado tem muitas instituições que nós podemos pedir alguma ajuda. Eu tenho uma ao pé de casa, por enquanto é aquela que eu estou a obter apoio. Hoje também tenho cuidado que a médica de família venha à casa, mas também sei que há outros profissionais de saúde que podem vir a casa e eu vou acionar isso da Câmara Municipal, o mais 65, onde inscrevi a minha mãe quando aquilo começou, porque apesar dela ficar das 11 ao meio-dia, eu tenho a jornada contínua, sou funcionária pública e tenho a jornada contínua, que me custou, só me deram, depois de eu mostrar muito cansaço e entrar ao serviço já muito mal e as horas já fora de controle, e resolveram dar-me uma coisa que eu acho que tenho direito. Eu entro às 11 e saio às 5. O que acontece é, das 11 ao meio-dia, fica sozinha na sala, a ver ainda a sua televisão, que ela ainda consegue fazer isso. Vem a senhora dar-lhe o almoço, mete-a na cama, fica-me até às 5 horas na cama, chego, trato dela, vai para a sala,
ver a televisão. Neste momento a minha mãe tem uma demência, mas ainda está, como é que eu ia dizer, com as funções, tem aqueles devaneios da idade, 98 anos, e muita sorte tive eu dela aparecer-lhe agora a demência, só nesta altura. Vamos ver, em dezembro vai fazer 99 anos. Neste momento é um dia de cada vez que ela tem um pacemaker. Não sei se um dia chega aqui a casa e ela está morta. Não estou preparada para isso, acho que nunca estarei, mas vamos ver. Pois sei que tenho muitas amigas à minha volta, aqui as minhas amigas principais, que às vezes faltam um bocado às reuniões, mas sei que elas estão sempre aqui para me apoiar. Olha, Sim. seja o que Deus quiser, apoiem os vossos parentes, tentem ajudá-los. Se não conseguirem, peçam ajuda, porque é assim, dar cabo da nossa vida, nós ficamos mal, eles também ficam. E se nós pedimos ajuda, com certeza que haverá alguma solução, pequenina que for, tudo se há de resolver. E, portanto, é esse o meu lema de vida: tentar dar o melhor possível à minha mãe, que ela seja feliz, dar-lhe o meu amor, ela dar-me o seu amor de mãe. Ela tem uma característica que eu acho o máximo: quando ela parte a fruta, isto é um pormenor, ao jantar, ao almoço, ela gosta muito de clementinas, então dá-me sempre metade da fruta. Isso ainda é o cuidar de mãe. E Sim, sim. é É, tudo. é tudo. Claro que sim. É muito lindo. É. Isabel, A Sora já disse tudo, portanto eu vou aproveitar e vou fazer um apelo ao governo e aos decisores. É necessário o reconhecimento e apoio urgente a dois pilares da nossa sociedade: das mulheres cuidadoras. Elas são a espinha dorsal dos cuidados, necessitam de apoios financeiros, folgas e reconhecimento social para que o seu papel não signifique o sacrifício total da sua própria vida e dignidade. Cuidar de quem cuida é imperativo. É importante que intervenham urgentemente junto da Caixa Geral de Aposentações para que esta reveja os seus critérios de avaliação e atribuição de complementos sociais, tornando-os mais justos, flexíveis e adaptados à realidade da incapacidade e dependência. E o outro pilar, o das pessoas com VIH há mais de 25 anos, que são sobreviventes, que hoje enfrentam o peso cumulativo da doença e do estigma, precisam de cuidados de saúde multidisciplinares integrados no envelhecimento e de apoios sociais e financeiros específicos para lhes garantir uma vida digna após décadas de luta. Tanto o cuidado como a vida longa com o VIH merecem a vossa ação política imediata. Obrigada. fica este Obrigada. apelo. Foi um grande privilégio ouvir-vos hoje. Eu agradeço às nossas Obrigada. convidadas, estas mulheres poderosas que partilharam connosco as suas histórias e com quem aprendemos tanto. São mulheres que nos inspiram com os seus exemplos de vida e nos dão esperança no presente e no futuro. Numa vida com respeito, com amor, com partilha, com empatia. Agradeço a todas as mulheres que nos estão a acompanhar. Escrevam para a Seres com as vossas questões, comentários, críticas, propostas para o nosso Facebook, para o nosso Instagram, para o nosso YouTube e para o nosso site. Não se esqueçam, informação é proteção, é empoderamento. Informação é poder. Não se isolem. Testem-se, tratem-se. Indetetável é igual a intransmissível. Cuidem-se, fiquem bem. Seguimos Obrigada. juntas. Até à nossa próxima Obrigada. conversa. Obrigada. Muito obrigada, fiquem bem. Até à próxima, Raquel. Obrigada. Até a Obrigada. próxima. Até à Isabel, próxima. obrigado também. Até à próxima. Até à próxima.